A todos os nossos irmãos e amigos em Cristo, graça e paz, da parte do nosso eterno Redentor. Aqui quem fala é o seu amigo, seu irmão, pastor Reinaldo Ribeiro, sempre com o coração repleto de gratidão a Deus pela oportunidade de juntos, mais uma vez, estarmos aqui para analisarmos com muita humildade e muito apego à verdade bíblica um tema a mais levantado no grupo Teólogos da Verdade. E como é importante o tema de hoje, a morte de Judas Iscariotes. Será que Judas se enforcou, ou seja, ele se suicidou, como está em Mateus 27:5, ou ele caiu de um precipício e se partiu ao meio, como está em Atos 1:18? Será que há uma contradição entre os textos? E outra, Judas seria predestinado a trair Jesus? Será que ele teve a possibilidade de ter sido salvo e se livrar da condição de traidor? Irmãos, em primeiro lugar, é importante nós tirarmos da alma de alguns ateus o gosto ilusório do uso indevido de algumas passagens bíblicas como supostas provas de contradição no texto sagrado. Eu mesmo já li alguns artigos na internet escritos por ateus que fazem uso das narrativas sobre a morte de Judas para tentar jogar a Bíblia contra a Bíblia, né? Então nós vamos analisar os textos em questão e nós veremos que uma boa dose de sinceridade e até com pouca inteligência, rapidamente nós notaremos que a palavra não se contradiz. Os textos são Mateus 27:5, que diz: "E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar." E o outro texto é Atos 1:18, que diz: "Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram." Ou seja, irmãos, Mateus ele declara que Judas enforcou-se, enquanto que o livro de Atos diz que ele caiu e que o seu corpo se partiu ao meio. Qual seria a solução desse paradoxo? Esses relatos eles não são contraditórios, mas mutuamente complementares. Judas enforcou-se, assim como Mateus afirma que ele fez. O relato de Atos apenas acrescenta que Judas caiu e o seu corpo rompeu-se pelo meio e suas entranhas se derramaram. Isso é exatamente o que seria de se esperar que acontecesse com quem se enforcasse numa árvore em cima de um penhasco, ou seja, sobre um penhasco de rochas pontudas e sobre elas caísse. Então a Bíblia ela não se contradiz, ela apenas se completa plenamente. Isto é, um deles narra a primeira parte do episódio, o outro narra a complementação do episódio. Nada mais que isso. Agora vamos ao ponto mais importante deste debate. Eu tenho lido e escutado muitos calvinistas defenderem a tese de que Judas foi predestinado à traição, baseados na exegese de Calvino a este respeito. Eu mesmo li integralmente esta exegese na versão original das Institutas e ela se fundamenta acima de tudo no fato de Jesus se referir ao traidor como o filho da perdição. Ora, se Judas era o filho da perdição, então pensam eles, o mesmo não tinha chances de não ser o traidor, porque ele estaria predestinado por Deus a este terrível destino. A verdade, porém, ela passa longe de todo delírio calvinista a esse respeito, e é sobre isso que nós passaremos a discorrer agora. A expressão, amados, filho da perdição, proferida por Jesus na oração sacerdotal, será que ela se referia a Judas exclusivamente? Está implícita aí alguma ideia de predestinação nessa passagem? Na oração sacerdotal proferida pelo Senhor Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, nós encontramos a expressão filho da perdição, também no verso 12. Mas isso se trata de um hebraísmo, amados, um modo de expressão da língua hebraica, encontrado especialmente na Bíblia. No hebraico, era comum designar os moradores de um local ou de um país como filhos. Exemplo, filhos de Sião, lá em Lamentações 4:2. Filhos de Belém, lá em Esdras 2:21. Esse termo ele era usado também como forma de referir-se aos membros de uma classe de profissionais. Vamos para exemplos? Filhos de um perfumista, lá em Neemias 3:8. Filho dos cantores e dos que adoram o mesmo Deus, lá em Números 21:29. E também uma maneira de expor qualidades morais, como nas expressões filho de Belial, está lá em 1 Samuel 25:17, filho da paz, está lá em Lucas 10:6,
filho da perdição, João 17:12. Então, este termo se enquadra perfeitamente bem na expressão hebraica, no hebraísmo, um modo de falar muito comum naqueles que moravam, que viviam naquele contexto histórico e cultural. Filho da perdição não diz respeito à eleição de uma pessoa à perda da salvação. Porque se Judas Iscariotes o quisesse, ele poderia ter escolhido outro caminho. Ele deu lugar ao diabo, como nós lemos lá em João 13, de 21 a 30. O versículo 27 especialmente diz que depois de ter recebido o pedaço de pão umedecido no vinagre, entrou nele Satanás. Judas teve a chance de escolher, mas escolheu errado. E ele se perdeu. Não foi preferido para ser o traidor. Se ele tivesse resistido ao diabo, o diabo teria fugido dele, como está lá em Tiago 4:7. Isso funciona para todos, meus amados. A salvação é anunciada para todo mundo e ela é para todos, como está em João 3,16. O problema é que um número considerável de pessoas rejeita a salvação, tornando-se, por escolha própria, filhos da perdição. Em 2 Tessalonicenses, nós encontramos o apóstolo Paulo novamente usando essa expressão, filho da perdição. Está lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Este filho perdido tem um sentido escatológico, referindo-se a um homem que será cheio do poder do diabo. Veja lá, 2 Tessalonicenses 2:9. Apocalipse 13:4, nós lemos que o dragão deu à besta o seu poder. Apocalipse 12:9, vemos o dragão identificando como sendo a antiga serpente, o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então, ninguém se perde por um engano de Deus. Deus nunca salva nenhuma pessoa por engano. Todos têm a mesma chance. E Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É isso que está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Porque a sua graça salvadora se manifestou a todos, eu repito, todos os homens, como está lá em Tito capítulo 2, versículo 11. Mas a este desejo de Deus exige-se uma resposta positiva dos homens. Judas Iscariotes respondeu negativamente e por isso ele se tornou um filho da perdição. Agora, irmãos, Jesus não estava dizendo que essa perda não era uma descaracterização do seu poder de guardar na qualidade de pastor do rebanho, né? Antes, o que de fato ocorreu é que Judas nunca lhe pertencera realmente. O pensamento de perdição é o contrário do de preservação, e o termo perdição é da mesma raiz do termo perdido. Judas não foi preservado porque ele não quis. Por isso, ele era o filho da perdição. Entretanto, Calvino fez uma infeliz exegese bíblica quando ele disse que Judas estava entre os eleitos, mas não era um eleito. E que Jesus, que é Deus, verdadeiramente teria predestinado o seu próprio apóstolo ao lago de fogo. Eu pergunto, será que vale a pena abandonar a explicação da Bíblia pela Bíblia para se ter Calvino como referencial exegético? Eu digo que não. Aliás, é muito fácil combater as heresias de Calvino com base naquilo que ele não disse sobre a carreira apostólica de Judas. Eu vou citar apenas alguns exemplos aqui. Calvino não disse que Judas recebeu a promessa para ser um dos 12 juízes que julgaria as 12 tribos de Israel. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso está em Mateus, capítulo 19, versos de 27 a 28. Calvino também não disse que Judas recebeu dádivas que somente um salvo pode receber. Mateus, capítulo 10, versos de 1 a 8. Tendo chamado os 12 discípulos, olhem só, os 12, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios e nem entreis em cidade de samaritanos. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebeste, de graça dai. Nos versículos 19 e 20 desse mesmo capítulo, Jesus promete que quando os 12 forem entregues às autoridades
por estarem pregando as boas novas, quem falará neles, incluindo Judas, obviamente será o Espírito Santo. Por minha causa sereis levados à presença de governadores, de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis eu como ou com o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Mateus, repito, Mateus 10, de 18 a 20. Então, como nós vimos, Judas recebeu promessas e dádivas espirituais na mesma proporção dos demais apóstolos. Então, você consegue imaginar um traidor predestinado ao inferno usufruindo dessa condição? Calvino também não disse que Jesus considerava Judas seu amigo e companheiro. Mateus 26:50. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E esse vocábulo, traduzido por amigo, ele é um substantivo que tem os seguintes sentidos no original. Esse termo ele é usado para companheiro, companheiro de lutas, parceiro. Ou seja, irmãos, entre Cristo e Judas sempre houve um sentimento de companheirismo. Jesus não poderia ter predestinado seu amigo ao inferno. Aliás, Cristo não predestinou ninguém. E isso é percebido também quando vemos ele pedindo a Deus que perdoe os que participaram da sua morte, justamente porque eles não sabiam o que estava fazendo. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Isso está lá em Lucas, no capítulo 23, no versículo 34. Assim, irmãos, nós entendemos que Calvino passou, digamos que despercebido por esses textos, uma vez que com clareza é mostrado que Judas, além de ter sido escolhido como apóstolo, recebeu promessas e poderes que somente um eleito dentro da linha de pensamento calvinista pode possuir. Logo, se tais promessas não se cumpriram na vida desse apóstolo, é porque ele escolheu seguir o caminho do mal, pois o traidor poderia ser qualquer um, haja vista que a profecia dizia que um amigo íntimo seria o traidor, e não especificamente Judas, embora ele tenha deixado o diabo colocar esse sentimento perverso em seu coração, como está lá em João 13:2. Na verdade, amados, eu finalizo reafirmando que não existe predestinação individual na vida de ninguém. Todos que vieram a ser salvos ou se perderam, eles estarão nessa condição como resultado da sua resposta ao convite salvador daquele que é o único autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Judas não tinha que ser o traidor. Ele não estava predestinado a isso, mas a traição estava predestinada, e ela recairia sobre qualquer um dos 12 que estivesse em seu nível de aceitação. Judas, lamentavelmente, já possuía essas credenciais devido ao seu próprio caráter, e por isso ele mesmo se lançou nesta condição. Isto é um alerta para todos nós, que ninguém se estribe arrogantemente sobre uma suposta condição de eleito à salvação, porque isso não existe. A igreja está predestinada aos céus, mas aqueles que nela estão somente obterão desta graça, se diferente de Judas, fizerem sua escolha livre e voluntária, por amar e servir ao Senhor em plena obediência, pois somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Um forte abraço e que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.